cachorros tu podes dominar, pois o Senhor viesse em mim morar. Lá do céu, avivamento vem, e que comece em seguindo além do teu poder, as bênçãos teu amor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Boa noite, meus irmãos. Nós nos encontramos mais uma vez nessa quarta-feira para meditar um pouco sobre o que nós estudamos no domingo, no culto noturno, quando nós tratamos do livro de Atos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 4. Ali a gente teve a oportunidade de ver como Deus, de forma soberana, escolheu o dia de Pentecoste para derramar o seu Espírito sobre a igreja. Ele juntou ali os 120 que estavam reunidos em Jerusalém, em uma casa, e essas pessoas ali, elas experimentaram a surpreendente vinda do Espírito Santo. Apesar deles estarem aguardando, o Espírito vem de forma repentina, de repente ele surge naquele lugar como um vento impetuoso, ele enche toda a casa, ele leva todos que estão ali a serem enchidos do Espírito Santo. Eles veem um ato sobrenatural quando uma língua de fogo vem sobre a cabeça de cada um deles, e assim todos eles começam a falar em diversas línguas. Nós veremos na próxima semana como isso se deu de forma mais específica, quando meditarmos nos versículos de 5 a 13, mas hoje nós vamos meditar no fim deste versículo de número 4, que fala sobre eles estarem cheios do Espírito Santo e sobre eles começarem a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu acredito que já ficou bastante evidente para todos nós que o ato que está acontecendo aqui em Atos 2 é um ato totalmente intencional de Deus. Todas as coisas foram planejadas nos mínimos detalhes e tudo está atrelado à narrativa da cristandade e na narrativa da redenção que só Cristo Jesus oferece para todos nós. Cristo Jesus, ele vem exatamente no dia certo, ele ressurge no domingo, que era o primeiro dia da semana, ele sobe aos céus 40 dias depois, e nesse 50º dia, que é quando o Espírito vem, eles também estão celebrando algo que é fundamental para a igreja de Deus. E então eles começam a falar em outras línguas, todos juntos, reunidos. E aparentemente o dom de línguas aqui, ele é simplesmente um dom que vem sobre a igreja. Mas nós entendemos que não é assim. Nós entendemos que a escolha do dom de línguas é também uma escolha fundamentada na presciência, no conhecimento e na sabedoria de Deus, de tal maneira que nós conseguimos reconhecer e entender o que o Senhor está fazendo por meio do que aqui nós estamos vendo. Nós sabemos, por exemplo, que na narrativa do povo, do mundo, nós vemos a unidade sendo quebrada exatamente quando na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, nós vemos o Senhor quebrando a unidade da humanidade. Ali, porque os homens estavam se unindo para construir uma torre que chegasse até o céu, o Senhor, ele escolhe fazer uma distribuição entre eles de diversas línguas. É o que está escrito lá no versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis, quando está escrito assim: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição
para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. E assim o Senhor os espalhou, assim o Senhor os dividiu, assim a unidade, ela deixou de ser algo comum à humanidade. Em todas as regiões, em povos distintos, haviam muitos que falavam outras línguas, e por meio desse falar outras línguas, eles simplesmente não conseguem se unir de forma completa. E agora, no capítulo 2, nós vemos exatamente o contrário disso acontecer. Quando o Espírito Santo vem para batizar a igreja com o Espírito de Deus e com o fogo, ele oferece esse dom inicial, o dom de línguas, para fazer com que todos os que estavam ali reunidos, seja o povo que eles fossem, seja a nação que eles viessem, eles pudessem reconhecer e entender a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A gente vê isso de forma mais específica ao final do capítulo 2, quando nós vemos os 3.000 que estavam ali reunidos. Obviamente, a multidão ali era muito maior. Houveram, inclusive, alguns que descreram, que não creram nas palavras que estavam ali sendo profetizadas e também não creram nos milagres. Por isso, eles diziam até que eles estavam embriagados, eles não conseguiam concordar com as coisas que estavam ali, mas aqueles 3.000, ao final, eles viram para os Pedro e para os discípulos, depois de Pedro ter proferido aquele grande sermão, e eles perguntam: e agora, o que nós faremos? E ali responde-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está no versículo 37 e 38 de Atos 2. E diante disso, nós vemos a igreja de Cristo Jesus se formando. Uma igreja que não é mais composta só dos judeus de Jerusalém e só dos discípulos de Cristo Jesus que estavam reunidos naquela casa. Agora, todos eles são fruto de um ato sobrenatural de Deus, em que, por meio do uso de diversas línguas, de diversos povos distintos, une uma grande multidão de pessoas, de mais de 3.000 pessoas, em um só povo, uma só igreja, uma unidade ali em Jerusalém. Essa ideia que está sendo apresentada aqui é a ideia completamente contrária de Babel. Enquanto a humanidade está andando de forma desunida, a igreja de Cristo ela anda em unidade. Porém, é necessário a gente compreender que aqui a unidade ela tem a sua base em Cristo Jesus. A base dessa unidade é que a igreja ouve o Evangelho, ela reconhece o Evangelho por meio da pregação, o Espírito Santo toca o coração daqueles homens e eles então creem, se arrependem e são batizados. E é nesse sentido que eles se tornam um. Na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus, eles são um. E por isso eles começam uma igreja que vai se basear no ensino dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Então, nesse sentido, a unidade é restaurada. Uma igreja que não está mais presa a uma nação, uma igreja que não está mais restringida a um só tipo de linguagem, uma igreja que ela ultrapassa todas as barreiras de todas as realidades dos homens. Hoje, a igreja de Cristo ela não está mais presente em um só lugar. No mundo inteiro, no meio das tribos, no meio das matas, é possível encontrar pessoas que acreditam em Cristo Jesus e confessam o seu nome. E muitas delas não conseguem se comunicar com outras, mas mesmo assim, eles fazem parte de uma só igreja que possui um só objetivo, está sendo guiada por um só Espírito para a propagação do reino de Deus e para que a obra de Cristo Jesus ela possa se tornar evidente e cada vez mais glorifique o nome daquele que nos redimiu e que nos restaurou. É nesse sentido que esse trecho das Escrituras, ele ultrapassa muito a simples interpretação que nós temos das palavras.
O significado aqui é que Deus está construindo uma igreja para si. E mais uma vez eu lembro do que 1 Coríntios nos fala, quando o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 12, a partir dos versículos 12 e 13, que nós somos uma igreja que forma um só corpo. Nós somos uma unidade, onde Cristo Jesus é o nosso cabeça, onde a sua palavra nos guia, onde o seu Espírito nos move, mas nós somos um só corpo espalhado por toda a terra. A nossa intenção, obviamente, não é buscar com que haja essa unidade desconexa da realidade. Nós não podemos ser um com todos aqueles que se dizem cristãos espalhados pelo mundo. Nós somos um com aqueles que confessam a Cristo Jesus segundo o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Unidade não pode significar de forma alguma abrirmos mãos de coisas que são fundamentais ao Evangelho de Cristo Jesus. Por exemplo, quando o apóstolo João escreve as suas cartas, ele diz de forma veemente que todo aquele que rejeita que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, ele deve ser retirado ou afastado da presença dos crentes. Porque, segundo o apóstolo João, ele não é cristão, porque a base do Evangelho é que Cristo Jesus ressurgiu dos mortos. Então, nós não podemos, por exemplo, compactuar com igrejas que dizem que Cristo Jesus não ressurgiu dos mortos, que isso é simplesmente um mito ou que isso é algo que não é fundamental e que nós podemos andar juntos sem crer em verdades como essa. Não, a unidade ela não pode permitir que a falta de coerência com o ensino de Cristo ela seja deixada de lado. A unidade está no fato de que a Igreja de Cristo reconhece a voz do Mestre, que é Cristo Jesus. E o fato deles se arrependerem e crerem em Cristo Jesus, sendo assim batizados, é exatamente o fato de que nós somos uma igreja que se submete ao senhorio de Cristo. Nós somos uma igreja que, em unidade, ela se volta para o ensino do Senhor e ela diz que tudo o que Ele diz é verdade. E nós nos submetemos a Ele e confiamos que a sua obra há de acontecer da maneira como Ele disse. Não é isso que o Pentecoste mesmo representa? O Senhor Jesus disse que o Espírito seria derramado e Ele foi derramado. E agora nós estamos aqui porque naquele dia, no dia de Pentecoste, o Espírito do Senhor veio sobre aquela casa, derramou o seu Espírito sobre aqueles homens. E não só eles, mas todos os crentes, a partir daquele momento, são visitados pelo Espírito Santo do Senhor e são cheios do Espírito, e assim creem, e assim se arrependem, e assim se submetem a Deus. Exatamente por isso, nós temos que entender que a nossa unidade, ela está no Espírito Santo do Senhor, no que Ele faz por nós, em que Ele nos une. E o Espírito nos une a Cristo Jesus, que é a cabeça. Por isso, nós somos um com todos aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus como Senhor. Nós somos um com todos aqueles que reconhecem que sem Cristo Jesus é impossível chegar à salvação. Nós somos um com todos aqueles que dizem que não há outro entre o céu e a terra que possa mediar a nossa relação com Deus. Nós somos um com aqueles que dizem que não há outro Senhor em toda a terra senão o nosso Deus, que não existem ídolos, que não existem outros deuses, mas que só há um Deus em todo o mundo, em toda a criação, em todo o universo. Com esse nós somos um, unidos por um só Espírito. Podemos ter algumas divergências, algumas complicações, especialmente por causa de gostos, especialmente por causa de algumas questões que são secundárias, mas nas questões principais nós somos um, porque o mesmo Espírito leva a mesma igreja a reconhecer aquilo que o nosso Deus ensina. Exatamente por isso, nós devemos compreender o que o nosso tempo vive e com que o nosso tempo experimenta no que diz respeito à unidade da igreja.
Quando nós vemos aqui o Espírito guiando para a unidade, ele guia para que todos nós nos submetamos a Cristo. Quando você vê uma igreja, quando você se depara com uma teologia e essa igreja ou essa teologia não está centralizada na obra de Cristo, provavelmente é porque o Espírito Santo não está agindo na vida dessa igreja. E talvez você deva reconhecer e entender que em muitas situações nós nos depararemos com igrejas que não são cristãs. Isso é bem comum na própria Escritura. O próprio povo de Deus no Antigo Testamento, nós estudamos isso, por exemplo, em Amós, ele deixou de ser o povo de Deus, mesmo acreditando que eles eram o povo de Deus. Isso é comum também nos nossos dias. Muitas igrejas que dizem ter o Espírito Santo, muitas igrejas que dizem crer em Cristo Jesus e dizem se submeter à sua palavra, elas simplesmente dizem isso, mas no seu coração elas adoram a outros senhores, a outros deuses, elas pertencem a outros e por isso elas não são igrejas de Cristo Jesus, o Senhor. Então nós precisamos nos reconhecer. E nós nos reconhecemos pelo que o Espírito nos ensina e pelo que a palavra do Senhor nos ensina. Que o Espírito possa nos unir cada vez mais aos verdadeiros crentes que estão combatendo o bom combate, que estão dispondo o seu coração e a sua vida para cumprir o que o ID, o que o Espírito veio fazer na Igreja de Cristo Jesus, que é a proclamação do Evangelho de Deus. Nós somos um com aqueles que querem proclamar a esse mundo que o mundo precisa de Cristo, que quanto mais perdido o mundo está, mais nós somos carentes da obra redentora de Cristo Jesus. Nós não somos um para buscar alegria nesse mundo, para buscar riquezas, para buscar as coisas que esse mundo pode nos oferecer, porque não é para isso que o Espírito nos deu poder. O Espírito, ele nos deu poder, como nós já enfatizamos, não só no culto desse domingo, mas também nos últimos sermões, ele nos veio sobre nós para que nós cumpramos a missão da igreja, que é pregar o Evangelho em todas as nações, glorificando a Cristo, exaltando o seu nome e bendizendo aquele que era, que é e que há de vir. Que você possa buscar a Cristo Jesus e que você possa buscar andar junto daqueles que buscam a Cristo Jesus e que você, junto com esses, possa pregar o Evangelho de Cristo Jesus aos perdidos. E às vezes os perdidos estão mais próximos do que nós pensamos. Às vezes os perdidos são aqueles que dizem crer, mas não creem. E por isso todos devem ser alvo da verdadeira proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós possamos permitir que o Espírito de Deus fale em nossos corações e nos instigue, nos instrua e nos leve à proclamação do reino de Deus em toda a terra. E que assim a Igreja de Cristo viva para exaltar e para bendizer o nome daquele que nos salvou. Que Cristo seja tudo para nós e que o seu Espírito nos guie até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar e assim nós buscamos mais uma vez a presença de Cristo em nossas vidas. Feche seus olhos, falaremos com Deus. Pai Santo, de infinita graça, bondade e misericórdia, nós mais uma vez dispomos o nosso coração a reconhecer o que a sua palavra nos ensina. Nós pedimos em primeiro lugar que o Senhor nos faça cada vez mais um na sua palavra e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos una cada vez mais naquilo que o Senhor nos ensinou e naquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Que nós possamos abandonar cada vez mais o nosso próprio pensar, a nossa própria ideia, as nossas próprias experiências, as nossas vontades, para que Cristo Jesus cresça em nós, para que seu Espírito transborde em nós e para que assim nós possamos cooperar uns com os outros para o benefício da pregação do Evangelho e para benefício do reino de Deus. Que o nosso alvo seja Cristo, que o nosso alvo seja a Igreja de Cristo, que o nosso alvo seja a proclamação do Evangelho ao perdido e que assim o mundo possa ver que existe um Deus nesse mundo,
que o mundo possa reconhecer que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador que esse mundo pode reconhecer e ter, que nós possamos ser os agentes do Senhor para que a unidade da igreja se estabeleça e para que o reino de Deus venha, para que os perdidos sejam achados, para que escravos sejam libertos, para que doentes sejam sarados, mas que o Evangelho de Cristo Jesus e o seu nome possam ser proclamados em toda a terra pela Igreja de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Derrama graça e misericórdia sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que hoje estão lutando pela sua vida, sobre aqueles que estão em luto por causa de entes queridos ou amigos que partiram desse mundo. Mas Deus fortalece a sua igreja para que nós possamos prosseguir no bom combate, para que possamos seguir levando o Evangelho a todos aqueles que precisam, e que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria, discernimento, que o Senhor derrame poder sobre nós por meio do seu Santo Espírito, para que a sua obra não cesse, mas para que a Igreja de Cristo e o seu nome continuem a ser glorificados e exaltados em todo lugar. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Cristo, o Senhor da Igreja. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois o dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistérios, enfim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois o dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.